roda de conversa, nosso primeiro evento da Liga. Em nome da Liga, eu gostaria muito de agradecer a presença dos profissionais que deram sim, a doutora Melissa, a doutora Ivone, a doutora Isabela, a doutora Mariana, né, a nutricionista. A gente está muito agradecidos pelo sim de vocês, tá? E vamos dar continuidade. Por que a gente escolheu esse tema, né? A gente está num período difícil, né? O nosso contexto de pandemia pela Covid-19, então é um tema bastante batido, a relevância, a gente nem contesta isso, né? E pelo mês que a gente está, né, do Setembro Amarelo, é o maior foco que a gente tem no cuidado com a questão da saúde mental, então nada mais do que justo e relevante a gente parceria com a Liga de Psiquiatria, a gente conversar sobre isso e ver quais são os impactos que essa pandemia está tendo na saúde mental, né? Então, a gente vai fazer um apanhado aqui com 4 profissionais da excelência da área, infectologista, psiquiatra, psicólogo e nutricionista, tá? Vou apresentar cada um deles agora e a gente vai dar seguimento na nossa conversa. Eu queria começar com a doutora Melissa Medeiros, médica infectologista, especialista em psiquiatria pelo Estácio do Rio de Janeiro, mestre e doutora em farmacologia pela UFC, em pós-doutorado na Universidade da Virgínia e a nossa professora na Unicristo. Bem-vinda, professora. Vou se apresentar. Obrigada, Maria. É um prazer enorme estar aqui com vocês, até porque, assim, me fez lembrar de quando a gente criou a Liga de Infectologia. É muito bom saber que ela teve uma continuidade, né, mesmo quando eu saí para outros desafios dentro da faculdade. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Apresentar o doutor João Rilui, médico psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, mestrando no programa de pós-graduação em psiquiatria da UFRJ, pesquisador do grupo de obesidade e transtornos alimentares da UFRJ. E também é professor, tutor e orientador da nossa Unicristo. Boa noite, professor. Vou apresentar. Boa noite, pessoal. Agradecer o convite aí de participar dessa apresentação, né, dessa conversa, e parabéns pela iniciativa, né, de incluir aí os sintomas e os transtornos psiquiátricos no âmbito da infectologia, né. Queria apresentar agora a doutora Isabelle Frota. Ela é psicóloga pela Unifom, tem especialização em Gestalt, em atendimento para casal e família pelo Centro Gestáltico, e especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo Unifom, e especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Unicristo. Doutora Isabelle. Olá, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o convite. Muito feliz de estar participando aqui com vocês dessa mesa redonda, num assunto tão importante que aflige ainda tantas pessoas e acomete ainda, né, as pessoas. Então, muito grata por ter essa oportunidade de estar compartilhando, né, da vivência, da clínica, do que eu presencio. Muito obrigada. Obrigada. E agora, a doutora Mariana Frota, nutricionista, com pós-graduação em nutrição e exercício físico pela UES, pós-graduada em nutrição clínica aplicada à patologia pela FAPES de São Paulo, é certificada pelo Instituto de Nutrição Comportamental, mestrando no programa de pós-graduação de ciências fisiológicas pela UES. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, tudo bem? Bom, está com um pouquinho de... Pronto, estão me ouvindo? Está ótimo. Pronto, queria agradecer imensamente o convite de compor essa mesa redonda com profissionais das mais diversas áreas, né? Muito importante para a nutrição se fazer presente nesse âmbito de conversa, até porque não é muito conversado sobre o papel da nutrição no comportamento alimentar hoje. Isso é essencial, esse trabalho multiprofissional e essa visão que agrega uma conduta mais única, né? Obrigada. Eu agradeço. Pronto, então todo mundo devidamente apresentado. Vamos começar a dar abertura ao nosso momento, né? Eu vou passar a palavra a princípio para a doutora Melissa, infectologista, e a gente vai conversar, né? Vamos ter um explanamento sobre o COVID em si, a doença, o que a gente pode saber sobre prevenção, o que a gente vem debatendo esse tempo inteiro, né? E ao fim eu vou passar algumas perguntas, né? Que durante a semana a gente foi solicitado em Instagram, em grupos e tal, para que as pessoas pudessem interagir com a gente, né? E aí, ao fim da fala, eu repito as perguntas para a gente poder interagir
E se em algum momento alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar aqui no chat que ao fim eu falo e a gente explana. E aí eu vou passando a palavra aos outros e a gente vai explanando assim, tá bom? Fique à vontade, doutora Melissa. Obrigada, Marília. Eu vou tentar, assim, ser breve, né, para a gente melhorar a discussão, né? Eu acho que hoje em dia, com tanta informação, né, com tanta coisa que vocês têm lido, tantas aulas que vocês têm participado, né, o Covid ficou embora seja realmente o assunto da infectologia do momento, né, que fez, inclusive, a maioria da população descobrir o que é ser infectologista, eu acho que tem muitas outras coisas relacionadas ao Covid que a gente pode explorar, principalmente com esses profissionais maravilhosos que vocês trouxeram, né. Sem sombra de dúvida, eu acho que os transtornos psiquiátricos no paciente Covid, principalmente no paciente pós-Covid, eles são de extrema importância. Eu faço um ambulatório de pós-Covid no São José e a gente está levantando alguns dados agora desses pacientes que estão passando e a gente percebe, né, no dia a dia, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, depois o João pode comentar também, porque assim, eu fiquei chocada quando no meu ambulatório pós-Covid a medicação que eu mais realmente prescrevia era justamente medicações psicotrópicas, né, então o Covid deixa uma marca psicológica, psiquiátrica, não só nas pessoas, mas nas famílias dessas pessoas também, né? Até porque muitos desses pacientes perderam pessoas próximas, né, pela contaminação dentro de casa. Então, é um tema bem abrangente, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo vendo? Já? Vai começar agora. Tá carregando aqui ainda. Pronto, tá ótimo. Então, tá. Então, vou ser bem breve, né? Gabriel pediu para a gente conversar um pouquinho sobre Covid, né? Covid é um mundo, né? Eu sempre digo, eu gosto muito dessa frase do Huxley, né? Que ele fala que às vezes a gente tem que se sentar como uma criança na frente de um fato, né? Abandonar todos os conceitos que a gente tem antes para a gente realmente aprender uma coisa nova. Eu acho que o Covid trouxe muito isso para a gente. Realmente reaprender como tratar uma doença nova, né? A gente já conhecia os coronavírus anteriormente, mas ela veio num comportamento pandêmico realmente bem estranho, com muitos conceitos, com muita vontade de a gente fazer alguma coisa, né? Enquanto médicos nós não somos ensinados a lidar com perdas, né? E essa perda tão grande de pessoas do dia a dia próximas, né? Nos deixou realmente com uma necessidade muito grande de tentar intervir, né? Mas a gente precisou reaprender alguns conceitos, né? Sempre falo que é muito importante, hoje a gente fala muito no coronavírus, na estrutura dele. O que é mais importante para a gente é realmente conhecer lá a spikezinha, como todo mundo fala, né? Todo mundo já conhece a nossa proteínazinha, essa que fica aqui na expressão do capsídeo viral, né? Que ela é a mais importante porque ela é justamente que vai se ligar aos nossos receptores endógenos e através disso o vírus vai entrar dentro do nosso corpo e causar toda essa confusão que a gente tem vivido o tempo inteiro, né? E por que é importante, né? É importante porque justamente nessa região da spike, né, na região principalmente do S1, é que a gente tem o RBD, né, que é justamente o receptor de ligação, né, que é justamente o receptor que a gente vai ver que vai se ligar aos nossos receptores de angiotensina 2, né, e é justamente contra essa região, e principalmente essa região RBD, que a gente já sabe que precisamos encontrar anticorpos que neutralizem, que bloqueiem, e daí a necessidade da gente realmente estar hoje testando e utilizando tantas vacinas que são direcionadas para exatamente essa proteínazinha, porque o que eu mais preciso é justamente evitar a transmissão, né. É importante a gente lembrar que o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né, e Covid-19 é a doença, assim como a gente diz que o HIV causa AIDS, né. Então, por isso é importante quando a gente está falando especificamente dela. Então, a gente teve várias epidemias anteriormente, né, nos chamou a atenção ao longo desses anos, né, principalmente o surgimento do SARS-1, né, que tinha esse bichinho, né, o civeto, como um reservatório, né? Depois a gente teve alguns anos depois, isso em 2000, depois em 2010, como se fosse a cada 10 anos, né? A gente teve nos camelozinhos o MERS, né, que já tinha uma mortalidade um pouco maior, né, que já deveria ter servido para nós como realmente um alerta, né, de que existia essa quebra na natureza e a possibilidade realmente de infecção, até que chegou, né, até nós o SARS-CoV, né, um pouco tempo depois. E veio sempre aquela discussão, né, agora em 2020, de onde veio realmente esse Covid, né. Recentemente tem um paper que foi, acho que nessa semana ou na anterior, que eles colocaram realmente o isolamento, se eu não me engano foi em Singapura, em alguns morcegos de cavernas, um vírus que era o mais próximo, que tinha um receptor mais próximo realmente ao coronavírus que a gente conhece hoje, né, ao SARS-2, né.
E aí, de importância realmente fisiopatológica, a gente saber que todo mundo sabe, todo mundo se preocupa, principalmente com o quadro respiratório, que a gente sabe que é o que leva os pacientes a complicarem dentro do hospital e realmente evoluírem para óbito. Isso principalmente porque durante a prima infecção, embora os primeiros sinais, né, os primeiros sintomas sejam de vias aéreas superiores, principalmente irritação na garganta, a gente não tem muito aquela secreção abundante, né, como a gente vê nas infecções virais ou influenza principalmente, mas esse vírus ele fica pouco tempo nas vias aéreas superiores e rapidamente ele chega às vias aéreas inferiores e se liga principalmente aos pneumócitos tipo 2, porque eles têm uma ampla quantidade de receptores ACE2, né, então por isso que ele migra tão rapidamente. E é justamente por isso que é nos primeiros dias que a gente precisa fazer o swab para identificação e tentar fazer o diagnóstico da Covid-19, né? Eu não especifiquei os tipos de teste, mas é importante a gente saber que o teste mais específico, né, e mais fidedigno é justamente o do swab nasal, né? A gente precisa fazer um RT-PCR, pode ser um RT-PCR, pode ser o RT-PCR LAMP, que é simplesmente o mesmo RT-PCR, só que feito de uma forma mais rudimentar, mais rápida e tem um pouco menos de sensibilidade, né? Mas o importante é que a gente precisa sequenciar esse vírus, e principalmente nesse momento que a gente tem muita variante circulante, não precisa, a gente já sabe que não precisa esperar alguns dias de sintomas para coletar o swab, a gente pode coletar rapidamente a partir do primeiro dia de sintomas, você já pode pedir rapidamente, tá? O antígeno, que é geralmente aquele que o pessoal faz na farmácia, o ideal é que ele seja coletado um pouquinho mais tardiamente, já como ele é um produto, um subproduto realmente da replicação viral, então ele geralmente dá mais positivo um pouco mais tardiamente, e ele continua dando positivo por 14 dias, mais ou menos. Então, por isso que ele não serve, inclusive, de controle, né, para a gente de controle de cura, porque ele pode positivar muito tempo depois do paciente, inclusive, já está bem. Outra coisa é que esses receptores existem em outros locais, né? Então, a C2 existe em outros tecidos, né? A gente percebe bem, principalmente em vias urinárias, né? Principalmente porque a gente sabe que os pacientes que complicam mais, eles realmente, infelizmente, têm uma progressão para hemodiálise, uma progressão para disfunção renal. Mas a gente tem vários outros tecidos, né? Inclusive a gente fala muito dos ovários também, dos testículos, onde a gente teria receptores também para o coronavírus. Então, aqui lembrando, né, isso aqui acho que ele sobrepôs, mas assim, a gente teria aqui a toxicidade também, que a gente não sabe para os testículos, né, a gente tem esse tropismo por outras regiões do corpo, mas principalmente a gente se preocupa também realmente com essa disfunção renal como um fator de complicação. Tá aqui apareceu. Então, possivelmente um orquite, né? Acho que chegou até o pessoal comentar, né, que você poderia levar a uma hipotência. A gente não sabe especificamente quais as consequências para o futuro, mas o que a gente sabe é que vários tecidos acabam sendo contaminados, né? Aqui a gente vê uma grande expressão do gout, né? A gente já aprendeu, principalmente com o HIV, que o trato gastrointestinal é a nossa principal porta de entrada, né? Então, assim, a gente viu que esse nosso pequeno cérebro, né, é o primeiro a ser ativado, é o primeiro a ser acordado para combater a maioria das infecções virais, principalmente a partir da produção de IgA também. Né, tanto que eu sempre falo que talvez se a gente pudesse fazer alguma coisa de profilaxia, talvez a utilização de macrobióticos talvez fosse uma boa opção terapêutica também, ou preventiva, na verdade. Hoje, infelizmente, a gente sabe que esse coronavírus ele é bem extenso, né? Ele tem mais de 30 mil pares de genes, né? Então, a gente já conhecia alguns outros coronavírus, né? Inclusive da gripe comum, o NL63 e o OC43, eles geralmente, inclusive, já participavam do painel viral. Por exemplo, se eu tenho um paciente com infecção viral e eu pediria um sequenciamento no FilmArray, por exemplo, para uma detecção de vírus, eles já fazem parte do painel viral. Então, a gente já conhecia esses familiares do coronavírus do SARS-CoV-2, né? O que, na verdade, é tão bem conhecido, principalmente porque alguns desses coronavírus causam, inclusive, infecções em animais, que aqui no Brasil a gente já fabricava vacina para coronavírus há muito tempo, né? Infelizmente, a gente não mudou toda essa estratégia, não implantou toda essa estratégia de fabricar vacinas tão precocemente, né? Talvez a parte boa dessa situação, acho que não tem parte boa, porque o ideal era que a gente estivesse produzindo vacina continuamente. Mas, assim, talvez essa vacinação mais tardia é o que esteja ainda segurando os anticorpos que a gente tem agora, né? E essa possibilidade de acontecer ainda nesse momento. Pelo menos é uma coisa que a gente tem. O que a gente mais se preocupa é que com essa variabilidade, né? A gente tem realmente essa produção de variantes tão grandes.
E essas variantes, elas têm surgido com uma rapidez muito grande, né, o que é extremamente preocupante, né. A gente teve primeiro a variante do Reino Unido, que gerou uma variante que a gente chama de on concern, né, que é preocupante, né. Primeiro elas começam como on interest, né, de interesse, né, são as VOI, depois eles viram as VOX, né. Então, hoje a gente tem, por exemplo, acho que vocês viram recentemente nos jornais, a variante Mu, né, colombiana, que inclusive a gente já tem aqui no Ceará, e que tem uma alta taxa de transmissibilidade também, e são variantes que vão surgindo por essa capacidade recombinante. Felizmente, embora seja um vírus muito grande, né, ele não tem uma capacidade tão grande de produzir uma variabilidade infinita de variantes, né, até porque a gente tem que prestar atenção a uma coisa, eu preciso ter um antígeno que vai se ligar a um receptor. Se eu modificar demais esse antígeno, ele provavelmente vai começar a estranhar e não vai reconhecer mais o meu receptor. É uma das coisas que acontece, por exemplo, com o vírus do HIV. Aqueles vírus que são altamente mutados, eles dificilmente causam infecções. Então, por quê? Porque o vírus está tão complicado, ele é tão difícil de replicar, que ele é difícil, inclusive, de contaminar. Então, existe um cálculo, uma estimativa de de limite para a gente ter realmente essas variantes. Infelizmente, elas estão aí e elas vão se adaptando. Diferente da maioria das infecções virais, que a gente vê os casos ficando mais leves, né, a gente vê alguns casos ainda de alta mortalidade, principalmente nas pessoas que não estão vacinadas ainda, né, continuam suscetíveis. E o grande diferencial dessas variantes, principalmente da Delta e da Mu, que estão circulando agora no momento, é justamente a capacidade, o tropismo que eles têm pelo receptor. Então, a gente consegue ter uma taxa de transmissão muito maior do que quando a gente tinha só a alfa ou quando a gente tinha a gama, até recentemente na nossa segunda onda. E o que é que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que anteriormente, por exemplo, você tinha uma pessoa numa casa que tinha Covid e as outras pessoas que conviviam na mesma casa, por incrível que pareça, elas não se contaminavam, né? Existia até aquela coisa anedótica de que às vezes você tinha um casal, um deles pegava e o outro não, aí você dizia, como é que pode? Mas eu estava dormindo na mesma cama. Então a taxa de transmissibilidade não era tão alta. Com essas linhagens de vírus variantes que têm um tropismo muito maior, uma capacidade de ligação muito mais forte, o que aconteceu? As pessoas acabam dentro de uma mesma casa. Eu costumava dizer, às vezes na segunda-feira você atendia um paciente, no final da semana você já era o médico da família inteira. Então tinha isso também. E esse aqui são realmente as variantes, né, pela conformação que a gente vai vendo, vai modificando. Essa aqui é a cepa inglesa, né, e agora a gente tem aqui a nossa bonitinha africana, né, que também é uma mutação que gera realmente uma mudança conformacional, né. Quando a gente vai falar de história natural da doença, né, é importante a gente saber da história natural da doença, porque a gente basicamente tem a primeira semana, a segunda semana, né. Por mais que a gente fale isso, é incrível. A primeira coisa que o paciente chega quando ele diagnostica o COVID, né, no nosso consultório, ele diz assim, não, mas eu estou tendo um quadro super leve, eu estou tendo só um quadro gripal, que é realmente o que acontece no início da infecção. Então, em geral, a gente, inclusive, nos primeiros dias, tem um raio-x completamente normal, tomografia também. Eu sempre digo, olha, nunca faça tomografia antes do 8º dia, a não ser que o paciente esteja apresentando um quadro realmente muito rico pulmonar. Por quê? Porque a principal complicação pulmonar, ela vai surgir justamente na segunda semana. Então, o mesmo paciente, lá depois do 8º dia, né, na segunda semana, é que ele vai realmente desenvolver o quadro inflamatório, né. Então, inicialmente, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo sintomas bem leves, né, é aquela viremia inicial, aquela febre, a tossezinha, né, uns sinaizinhos de linfopenia, trombocitopenia. Geralmente, a gente nem encontra muita alteração realmente radiológica. Já na segunda semana é onde a gente acaba tendo realmente um aumento, né, do processo inflamatório, e a gente acaba tendo realmente a falência respiratória, que é o que leva o paciente para internação, é o que leva o paciente para uma intubação orotraqueal e inclusive alguma complicação maior, como evolução para o óbito, né. Então, por isso que a gente divide, na verdade, a gente pode dividir basicamente em 3 fases, né, essa doença, né, o adoecimento, né, que é a fase inicial ou a fase virêmica, né, a fase bem inicial mesmo, onde a gente tem principalmente um quadro de viremia, tá, um aumento do vírus, mas a gente não tem inflamação ainda, e geralmente o paciente vai para o consultório, é o paciente que vai realmente para a consulta, que acabou de diagnosticar com a COVID, né. Então, nessa fase aqui, por que é importante a gente dividir por fase? Porque a gente vai saber exatamente o que seria importante para a gente intervir. Então, o ideal é que aqui a gente tivesse, por exemplo,
exemplo, antivirais, ou que a gente tivesse, inclusive, estimuladores da imunidade para combater esse vírus rapidamente. Já na fase pulmonar, que é naquele intermediário, o paciente começa a desenvolver mais sintomas respiratórios, tá certo? E a gente começa o processo de inflamação, mas a quantidade de vírus ela acaba baixando, né? Então a gente já não tem mais tanto vírus, então não adianta eu tentar combater o vírus nesse momento. Até que ele passa para a fase mais complicada, que é a fase sistêmica, onde você tem a chuva de citocinas ou uma inflamação sistêmica muito exagerada, que é o que leva o paciente realmente para o hospital. E aí nessa fase seria justamente a fase da gente utilizar o que? Os anti-inflamatórios, né? Então, os inibidores de interleucina 6, né? Inibidores da JAK, outros imunomoduladores que poderiam controlar esse propósito de inflamação. Então, desde o início, a gente conhecendo como é que evoluía esse paciente, né? A gente começou a pensar em possíveis estratégias realmente terapêuticas. São 5 horas. Eu trouxe, na verdade, 2 casozinhos bem objetivos para tentar ilustrar, que às vezes é muito difícil a gente tentar, inclusive, prever, porque os pacientes podem ter comportamentos completamente diferentes daquilo que a gente imagina, mas a gente já sabe que existe uma prevalência mesmo de maior mortalidade em pacientes mais velhos, em pacientes que acabam realmente tendo complicações, inclusive complicações consequentes ao Covid mesmo. Eu trouxe esses 2 casos porque, por coincidência, eu atendi os 2 casos pessoalmente, né? Eu fui na casa desses 2 pacientes porque eram colegas que me pediram realmente ajuda e eu acabei indo, era um sábado, né? Então foram 2 casos bem emblemáticos, né? Porque um eu me preocupei mais do que o outro e no final o desfecho foi completamente oposto, né? Por exemplo, esse aqui era um homem de 48 anos, né? Que estava 8 dias com sintomas de febre, tosse seca, realizou o teste de farmácia que foi positivo, né? Quando ele me procurou, né, ele tinha hipertensão, tinha obesidade, né, que a gente já sabe que são fatores de risco, e aí a gente tinha no primeiro exame, né, um dedímero que a gente começou a usar como também marcador de inflamação, PCR ali razoável dentro dos fatores normais, a gente já começava a ver realmente uma creatina um pouco aumentada, né, que é um fator de risco, e aqui a gente via realmente os linfócitos com uma linfopenia que tinha começado naquele momento. Então a linfopenia sempre foi uma coisa que nos chamou bastante atenção, né? 2 dias depois, por incrível que pareça, né, o dedímero dele começou a aumentar, a PCR aumentou, então a gente vê as provas de inflamação realmente piorarem, uma CPK muito alta, e a linfopenia progrediu, né, ficou mais acentuada ainda, o que é um sinal de alerta para a gente. E aí, nesse dia, né, o paciente tinha algumas lesões de vidro fosco, né, que são justamente as características da Covid-19, né, essas lesõezinhas em vidro fosco, geralmente periféricas, né, aqui a gente via com acometimento de mais ou menos 25%, né, e aí o paciente começou o corticoide, né, porque a gente já estava numa fase inflamatória, e começou a antibiótico terapia, pensando talvez numa infecção bacteriana concomitante, né. Com 24 horas depois, no 3º dia já de corticoide, né, com sintomáticos, ele ainda tinha muita tosse, saturação estava boa, né, mas durante a noite ele piorou bastante, né, teve muito desconforto respiratório, e aí a gente pediu uma nova tomografia, e aí infelizmente realmente vocês vão começar a ver como realmente o pulmão estava bem mais acometido, né? Então a gente vê o quanto essa doença ela acaba progredindo tão rapidamente, né? Olha só, a gente começou aquele paciente com 25%, aí a gente já está com o pulmão com mais de 75% com certeza de acometimento, né? E aí foi justamente um paciente que infelizmente acabou internando, né, fez o ELMO inicialmente, infelizmente o ELMO não foi suficiente para combatê-lo, mas ele fez também um outro inibidor inflamatório, que foi o tocilizumab, que eu vou falar daqui a pouco, tá, que é o inibidor de interleucina 6, tá. Essa era a outra paciente, né, mas ele foi entubado, mas depois saiu bem, entendeu? Hoje ele já está super bem também. Mas assim, para mostrar o quanto foi uma coisa bem rápida e agressiva que pode acontecer, né? Isso já foi nessa segunda onda. E a outra paciente que eu atendi no mesmo dia era uma paciente de 81 anos, né? Que já tinha lesões residuais de uma fibrose no passado, tinha artropatia crônica, tinha doença do refluxo, hérnia hiatral, tinha tido 3 TVPs no passado, né? Iniciou com coriza, iniciou com febre, né? Quando eu a examinei, ela tinha umas queixas de tosse, odinofagia, né? Mas a ausculta pulmonar, inclusive, tinha algumas discretas crepitaçõezinhas também.
né, e aí a gente fez os exames dela, levou para emergência, né, fez sintomático, fez o corticoide, né, para realmente tentar diminuir a inflamação, começou a fisioterapia respiratória. Eu acho que uma das grandes especialidades que nos ajudou muito nesse momento foi, com certeza, a fisioterapia. Ela fez milagres para mim, na verdade. E aí, essa paciente estava saturando bem, né, e a gente viu realmente as opacidades em vidro fosco, mas olha só como a gente vê um pulmão bem menos acometido do que aquele outro paciente, né? Então a gente consegue ver perifericamente algumas lesões, mas um paciente que realmente evoluiu bem, evoluiu em casa, com acompanhamento, com a fisioterapia, com corticoide, e saiu super bem, né? De exames laboratoriais, a gente já começa a ver, por exemplo, coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, o PCR dela sempre foi um PCR baixo, o dedímero, por incrível que pareça, estava baixo, mas como ela teve um histórico de TVP no passado, né, era uma forte candidata para ter um novo fenômeno tromboembólico, e a gente começou também o anticoagulante para essa paciente nesse momento, tá? E aí vocês percebem, olha só, a linfopenia, como naquele paciente, que chegou realmente a ficar um pouco abaixo de 1000, mas subiu rapidamente, né, como um bom sinal de recuperação imunológica. E aí é aquela coisa, né, o que realmente funciona, o que é que não funciona, né, eu até tinha tirado esses slides, mas eu coloquei só rapidamente, né, só para mostrar assim, objetivamente o que é que a gente acaba utilizando, né, porque ainda, por incrível que pareça, assim, até algumas perguntas, as pessoas ainda perguntam, será que tem alguma coisa, né, o que é que a gente pode fazer, né? E aí o próprio Huxley, né, que eu comecei a aula com ele fala que exatamente o maior pecado contra a mente humana é acreditar em coisas sem evidências, né? A ciência é simples, senso comum no seu melhor, só isso, rígida e acurada observação, e sem misericórdia com falácias na lógica. Então, a gente tem visto, não é uma crítica, não é uma condenação, porque, na verdade, assim, a gente tentou, e a gente tenta sempre encontrar a melhor terapia. Como eu disse para vocês, nós não somos acostumados a realmente a perda, a ficar sentados de braços cruzados, a gente tem que buscar respostas. A gente só não pode permanecer no erro, né? Então, esse foi aquele primeiro slide, né, corrigido, mostrando que, efetivamente, o que os maiores estudos mostraram que tinha realmente alguma contribuição era justamente o corticoide, né, o uso de corticoide. O recovery, que fez uma dose de até 6 miligramas, tá certo, por paciente, né, então uma dose relativamente baixa, e mostrou que a gente conseguia realmente prevenir, inclusive, intubação desse paciente, complicação. E o Codex, né, que usou uma dose um pouquinho maior, principalmente a dexametasona de 20 miligramas, em pacientes mais complicados. Mas a utilização dessa medicação, realmente, embora não tenha diminuído tanto o tempo de internação, diminuiu realmente as complicações, e principalmente intubação orotraqueal e óbito. Como eu falei, né, os imunomoduladores, eles vieram com tudo, inclusive essa semana tem um outro imunomodulador também, possivelmente para utilização em pacientes com terapia inicial, pacientes que ainda estão realmente na fase mais aguda. Por quê? Porque a gente pode utilizar bloqueadores de receptores, né, bloqueadores realmente da spike, para evitar realmente o contato e a entrada desse vírus dentro do corpo humano, tá certo? Mas a gente usou muito aqui no Brasil. Eu tive uma experiência particular no meu hospital privado, a gente utilizava bastante, né, e aqui ele usou o tocilizumab, né, no Impacta, e a gente viu que principalmente a redução na intubação e evolução para óbito, né? Tanto que depois do Impacta a gente não consegue mais comprar de jeito nenhum, porque todo mundo resolveu fazer. Ainda uma meta-análise recente, porque as pessoas ainda teimam muito em usar, principalmente esse é do plasma convalescente, né? Só mostrando também que a gente utilizou em algumas situações, mas a gente não teve. A gente vê aqui uma base muito ampla dos resultados, principalmente aqui nesses diamantezinhos, que mostra a quantidade de pacientes e os efeitos, né? E a gente não viu realmente nenhuma melhora nesses pacientes, né? Não viu nenhum impacto. Esse aqui, o que eu trouxe para vocês, na verdade, foi o protocolo que a gente fechou, o último no Hospital São José, né, que foi baseado, inclusive, no protocolo que eu utilizava muito no Hospital São Camilo, tá, que eu criei alguns critérios para tentar realmente a gente definir como é que a gente usaria, quais os critérios realmente de risco, os fatores de risco para esses pacientes. É importante a gente coletar as informações do paciente, né, ver os sinais do paciente, ver as comorbidades, né, os sinais de alertas. Na verdade, esses
sinais aqui, que a gente colocou até em vermelhinho, foram justamente dos primeiros resultados lá na China que a gente presenciou. E que a gente viu que eram justamente os pacientes que evoluíam para quadros mais graves, né? A questão da doença, né? Então, um sinal de alerta quando já tem mais de 7 dias, que é justamente o paciente que complica, o paciente idoso, e aqueles pacientes que têm comorbidades. E aqui entrando um assunto que é muito importante para as meninas, que é a questão da obesidade. Infelizmente, a gente está vivendo um surto de obesidade, né? Acho que na América Latina inteira, né? E a alimentação tem um fator importantíssimo, né? Eu também tenho um trabalho que a gente está fazendo, tem uma aluna no projeto da gente que também está coletando dados, a gente começou a fazer bioimpedância nos pacientes, e é incrível como a gente percebe realmente o grau de obesidade nos pacientes que a gente tem visto, principalmente os pacientes que internaram, que são aqueles que vão para o meu ambulatório, tá? E aqui a gente fez um critério de classificação para, de acordo com os sintomas, de acordo com os sinais dos exames laboratoriais, a gente definir se esse paciente pode manter o tratamento ambulatorial ou se ele deve ser internado, né? Então, é importante a gente lembrar, tá certo, de coletar o PCR, tá certo, entre o primeiro e o 10º dia de sintomas, de preferência até o 6º dia, né, que é onde a gente tem a fase virêmica, solicitar os exames, tá certo, pedir, de preferência, esses exames gerais, é super importante, né? O hemograma, PCR, TJGP, ureia e creatinina, já são exames de rotina. Eu estou trazendo o protocolo básico do São José, porque na verdade é um protocolo que a gente enxugou para realmente caber no bolso de qualquer sistema de saúde, tá? A prescrição são basicamente sintomáticos, né? Aqui a bromexina, a gente também começou a utilizar porque ele tem uma in vitro, né? A gente sabe que ele bloqueia, né, também ele tem um bloqueio do receptor, do correceptor, porque além do ACE2, a gente tem um correceptor, o TMRSS2, e esse correceptor pode ser bloqueado pela bromexina, então eu comecei a utilizá-lo também. Outras coisas que a gente viu que não faz diferença, então não adianta dar antiparasitário, seja ele qual for, vitamina, colchicina, e que alguns podem inclusive causar malefícios nessa fase, inclusive o corticoide. Muita gente, né, começou, não, vamos começar corticoide para todo mundo, só que começar corticoide para todo mundo, o que acontece? A gente faz uma imunossupressão muito precoce. Se eu fizer uma imunossupressão muito precoce, eu vou prolongar a minha viremia, porque o vírus vai ficar, poxa, não tem ninguém aqui para me defender, então eu vou continuar me replicando. Isso fez até com que alguns pacientes tivessem uma fase tardia, até mais, que complicasse inclusive mais tardiamente, paciente com complicação depois de 14, 16 dias, né? A gente chegou a ver isso nessa segunda fase, o que realmente foi bem chocante. E na fase inflamatória, né, principalmente, a gente avaliar os critérios, fazer a corticoterapia, e aqui vale a pena a gente monitorar também o dedímero, tá, e a troponina como fatores procoagulantes, né, a trombofilaxia, tá certo, com sugestões principalmente só para pacientes de alto risco, tá, não é para anticoagular todo mundo. Infelizmente eu vi grandes profissionais prescrevendo anticoagulante para todo mundo, não adianta, gente, e o risco-benefício é bem maior, né, você acaba causando realmente algum tipo de sangramento ou complicação e não previne, não tem um bom desfecho, né. Antibiótico terapia só se você tiver realmente a suspeição de infecção bacteriana sobreposta, né, mas principalmente a gente fica reavaliando saturação de O2, né, reavaliando sempre. Então esse é o protocolo da gente. E eu trouxe essa foto desse livro que eu gosto muito, que é A Grande Gripe, né, que ele fala exatamente, tem um parágrafo aqui dele que eu gosto muito, que ele fala que uma verdade não mudou desde o tempo de Hipócrates, né? Quando confrontamos com pacientes desesperados, os médicos em geral não conseguem ficar sem fazer nada. E assim, um médico tão desesperado quanto o paciente pode tentar qualquer coisa, incluindo daqueles que sabem que não funcionarão, contanto que não causem danos. No mínimo, o paciente terá algum consolo. Então, o que eu acho que acaba acontecendo é que simplesmente as pessoas, e isso é desesperador, ver o quanto as pessoas procuram você por uma consulta, por um milagre, e as pessoas acabam prescrevendo coisas que a gente sabe que não tem efetividade. Essas são algumas referências, e eu agradeço, tá, o convite de vocês e fico à disposição para a discussão. Obrigada. Professora, excelente. Fazendo o link, né, com esse trechinho do livro que você colocou, aquele que é desconhecido, né, a gente acaba ficando apavorado. Todo mundo quer uma resolução para ontem, desespero baixo realmente é um campo minado e a gente está muito perdido, né. E nessa altura do campeonato que a gente vem vendo e com a aula que a gente teve agora, né, graças a Deus a gente consegue ver que muita coisa já foi elucidada, né, tem relação ao tratamento, que era uma das perguntas que a gente recebeu bastante, que era em relação ao tratamento de tanta polêmica que foi
em volta disso, e que a gente acredita que nesse momento já de sua fala já foi bem elucidado, né? Mas outra coisa que a gente também recebeu foi o questionamento de por que essa doença se apresentava de forma tão diferente, né, entre as pessoas. Alguns ficavam de uma forma mais leve, por que outros iam para uma forma mais grave, se é na fisiopatologia da doença, a pessoa, se tem alguma resposta para isso? Na verdade, assim, a gente sabe que tem algumas pessoas, na verdade tem alguns fatores de risco, né, como eu mostrei para vocês, a idade, né, as pessoas que vão evoluir mais graves são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm comorbidades, né, a gente viu a obesidade junto, mas principalmente diabetes, hipertensão, doença renal crônica, pacientes imunossuprimidos, por isso, pacientes inclusive com HIV também, então por isso essas pessoas realmente têm a prioridade, inclusive em termos de vacinação. Mas uma coisa que chama sempre muita atenção para a gente são, por exemplo, os quadros familiares, né? Muitas vezes a gente, são grandes diferenças, como eu mostrei 2 casos, né? Você esperava um paciente mais jovem responder melhor, e um paciente mais idoso responder pior, né? Me lembrou até de um colega que, quando ele me ligou, eu fiquei apavorada, porque ele era bem obeso, já tinha tido uma revascularização miocárdica há alguns anos atrás, já era mais velho, na casa de 60 anos, e eu, nossa, ele vai complicar. E assim, ele casou novamente, né, casou com uma mulher bem mais jovem que ele, né, estava na casa dos 40 anos, né, mais jovem, sem comorbidade, sem nada. Ele, minha mulher pegou também. Eu não me preocupei com ela, porque ela não teria nenhum fator de risco, a gente foi conversando, colega médico e tudo. Quando foi 4 dias depois, ele liga desesperado, ele super bem, a mulher dele complicou, foi pra UTI, tudo direitinho, saíram os dois, mas foi muito engraçado. Depois os irmãos deles foram pra mim, e todos com a mesma genética de obesidade, coisa e tudo, aí eu olhava assim, não vou sentir nada. De ter feito, não sentiu nada, evoluiu super bem também. Então a gente tem fatores genéticos que a gente já sabe, não dá para determinar por morfismos exatos, mas assim, a gente já sabe que tem um caráter realmente familiar muito grande. Inclusive, infelizmente, a gente vê que é uma coisa que tem impacto psicológico muito grande, famílias que perderam vários entes dentro da própria família, e a gente não vê isso em outras pessoas que não, lá em casa todo mundo teve super bem, super tranquilo. Então a gente sabe que geneticamente algumas pessoas têm propensão maior a fazer o quê? Inflamação. Hoje mesmo, discutindo com um colega, ele disse assim, eu não acredito, o paciente fez tanta complicação tão jovem por conta de um abscesso axilar. Aí a gente diz, poxa, a coisa que a gente mais aprende é que todo mundo espreme espinha em algum momento da sua vida, mas a gente, infelizmente, acaba vendo muitas pessoas que evoluem por quadro de sepse grave e morrem por espremer espinha. Então, assim, existe um estado pró-inflamatório seu que é muito forte. Então, algumas pessoas, isso é geneticamente predeterminado, vão ter maior resposta inflamatória ou não. A gente percebe logo pelo quadro de febre. Geralmente, as pessoas que inflamam menos, têm menos febre, que têm, até comumente, com qualquer doença que você tenha, geralmente são pessoas que tendem a inflamar menos, né? Então, algumas pessoas já têm um estado pró-inflamatório bem exacerbado. Por isso que essa parte de complicação, que é justamente na fase inflamatória, é a fase que a gente tem que combater justamente essa resposta exacerbada, né? Perfeito. Outra pergunta que a gente recebeu foi em relação ao tempo que o vírus pode permanecer ativo em superfícies, né? A gente viu um período de uma loucura, que ninguém pode comprar nada sem passar álcool, deixar sapato fora de casa. Existe algum número, algum valor a respeito disso? Hoje isso a gente teve alguns estudos, né, mostrando, por exemplo, um tempo até mais prolongado, por exemplo, em aço, em alguns recipientes, né, que tinham algumas superfícies que eram mais porosas, que você ficava, mas assim, isso nunca me convenceu. Na verdade, o que a gente acaba pegando são restos virais, porque na verdade um vírus, a estrutura viral, ela depende de uma célula para replicar. Então, vamos pensar, né? Como é que o vírus vai sobreviver fora de uma célula? Ele morre rapidamente. Então, eu até digo assim, olha, se você quiser deixar uma quarentena, deixa ali 3 horas, porque eu não conheço nenhum vírus que fique se replicando mais de 3 horas fora do corpo humano. E foi isso que o CDC acabou vendo e retirando todo aquele cuidado que o pessoal tinha antes. Não precisa ficar lavando, né, limpando todas as coisas. Eu acho que higiene é uma coisa básica. Por exemplo, eu continuo lavando as coisas que eu sempre lavo quando chego no supermercado. Uma caixa que fica exposta durante a noite, que na verdade já me preocupa com outra coisa. Será que passou um rato? Será que tem leptospirose lá? Não estou me preocupando com o Covid de jeito nenhum. Né? Sapato dentro de casa, a gente não anda calçado em casa faz muito tempo. Mas assim, são questões de opções pessoais, né? Mas o vírus, ele não anda embaixo do sapato e ninguém se contamina por conta de sapato, a não ser que, por exemplo, seja uma criança que pisou numa secreção que, tipo, acabou de cair no chão, e aí ela pisou, pegou a mão lá e botou na boca, né?
Então, a gente tem que só ter cuidado com a mãozinha de criança, pé, essas coisas, mas o vírus não sai voando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar até um pouco depois, né, na parte da psicologia e da psiquiatria, porque pode ser predisponente a outras queixas, né, a outros transtornos. E aí, para encerrar, a bola da vez, né, como é que está a situação de demanda em relação ao ano passado para cá? A curva realmente está caindo? Como é que a senhora vê isso na sua vivência? A gente está vendo, está super tranquilo, né? Está todo mundo até naquela calmaria, na expectativa, né? Eu sempre digo que eu acho que a gente está num momento crucial. É como se a gente estivesse naquela bendita encruzilhada, tá? A gente tem que olhar para o restante do mundo. Eu acho que já deu aquela coisa de a gente dizer assim, Deus é brasileiro, não vai chegar aqui. Como a gente ficou o tempo inteiro vendo na China, caminhando, não vai chegar aqui. Claro que vai chegar aqui. O que aconteceu no outro lugar? Não vai acontecer aqui. Então, esse negativismo, tá? Eu acho que a gente tem que pensar e entender o que está acontecendo. Está acontecendo nos outros lugares, né, voltou a aumentar, por quê? Porque os pacientes a imunização começou a baixar. Infelizmente, a gente não tem uma vacina perfeita que vai imunizar por longos períodos. Então, enquanto a gente estiver circulando, principalmente enquanto estiver circulando variantes diferentes, a gente precisa manter o sistema imunológico alerta. E aí a gente precisa criar estratégias. Quem é que a gente está vendo que está morrendo, que está tendo mais adoecimento em outros lugares? São justamente as pessoas mais velhas, as pessoas imunossuprimidas, né, e as pessoas não vacinadas. É incrível. Tem um meme que eu acho chocante, mas ele representa muito isso, né? Que diz assim, que na verdade, assim, quem não quer se vacinar acaba funcionando como um grupo controle na vida real, né? Então, na vida real, infelizmente, a gente está vendo a diferença de mortalidade é tipo 95% das pessoas que estão morrendo são pessoas não vacinadas, né? E o restante são pessoas vacinadas, mas que têm um fator de risco muito importante, principalmente os idosos e imunodeprimidos. E aí o pessoal fala, e a vacinação para profissionais de saúde provavelmente vai acontecer, o ministro acabou de anunciar, mas não pelo maior fator de risco, pela maior mortalidade, mas simplesmente pela a abstinência do trabalho, né, que foi a decisão da Inglaterra. Se os profissionais ficam doentes, quem é que vai cuidar da gente? Né? Quem é que vai ficar cuidando de quem está doente? Então, eu acho que esse é um momento crucial, onde a gente ainda, por ter começado a vacinação tardia, né, a maioria da população ainda está, inclusive, acabou de terminar a vacinação. Muita gente realmente se infectou. Então, eu acho que a gente está ainda com grande quantidade de anticorpo circulante. A gente tem que começar a vacinar os mais suscetíveis, que são aqueles que ocupam realmente os leitos de enfermaria e de UTI. E são justamente essas, repetindo mais uma vez, né? As pessoas mais velhas, né? As pessoas com mais comorbidades e principalmente as pessoas com imunidade mais baixa. Então, se a gente conseguir vacinar essas populações de maior risco, eu acho que a gente consegue conter realmente a terceira onda. Pensando um pouco na história, né, como eu coloquei o livro da Grande Gripe, né, na própria Grande Gripe a gente vê exatamente isso, né, a segunda onda foi uma segunda onda bem mais agressiva, com mortalidade muito maior, e a terceira onda foi bem menor, né, com mortalidade bem mais reduzida, e atingindo até mesmo pacientes mais jovens, na verdade. Perfeito. Professora, muito obrigada. Em nome das Ligas de Infectologia e Psiquiatria, eu agradeço demais. E aí agora eu vou passar a palavra para o Dr. João, psiquiatra, para a gente começar a dar início a essa pegada mais da saúde mental. Dr. João. Eu preparei aqui uma apresentação, mas ela é bem curtinha, tá? Só para a gente mostrar algumas coisas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Então vamos lá. A gente vive um momento, né, que é impossível a gente não ligar os efeitos da pandemia, né, aos sintomas, pelo menos, não, às vezes não um transtorno completo, né, mas a sintomas psicológicos, né. Isso impactou todo mundo, né, de uma forma maior ou menor, e cada pessoa tem seus mecanismos aí de lidar com as situações mais estressantes, mas de alguma forma isso vem afetando muita gente, né. Então, a gente não tem os dados tão detalhados como o pessoal da Infecto tem com relação à doença, à Covid, né?
Então, as coisas em psiquiatria têm um ritmo mais lento, né? Então, demora para sair mais estudos, né? As consequências disso a gente ainda está vivendo, então muita coisa ainda está saindo. Então, o que a gente vê, a gente não tem grandes meta-análises, o que a gente tem são muitos relatos de casos, série de casos, né? Avaliações retrospectivas, e isso vai montando uma base de dados, né? Um conhecimento que a gente espera que, com o passar do tempo, a gente comece a lidar melhor com isso, né? As últimas pandemias que a gente teve, a psiquiatria não era tão desenvolvida assim, então a gente não tem como pegar muito aprendizado com as anteriores, né? Então, tudo isso a gente ainda está, digamos que, mexendo no motor com a máquina em movimento, né? Então, é um desafio para a gente também. Então, essa é a minha breve apresentação, né? Sim, eu coloquei aqui os principais sintomas, né, e transtornos psiquiátricos relacionados à Covid-19, né? E aí, ansiedade, depressão, insônia, abuso de substâncias, luto, ansiedade de doença, né, que é a hipocondria, os sintomas de hipocondria, sintomas de estresse, sintomas de tanto estresse agudo quanto estresse pós-traumáticos, e por aí vai, né? Então, assim, são de inúmeras formas que isso pode se manifestar. Isso aí, assim, tem inúmeros estudos tentando correlacionar isso à prevalência de sintomas e de transtornos psiquiátricos, né? Mas eu separei um dos aí que eu vi, né, na mídia leiga, não é nem mídia especializada, mostrando que para cada 100 casos de Covid, tem cerca de 7.000 casos de ansiedade. E aí não é transtorno de ansiedade, são sintomas de ansiedade. Então, imagina isso aí, né, uma população como a brasileira, que é um país com o maior número absoluto de pessoas ansiosas no mundo. Na saúde mental, a Covid-19, na população geral, mostrou que houve um aumento de 17% de sintomas depressivos, 29% de sintomas ansiosos, mais de um terço das pessoas teve algum tipo de estresse psicológico, né, que eles chamam, caracterizado como desesperança, nervosismo. Houve um aumento também da população dos sintomas de TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, enfim. E os trabalhadores da saúde tiveram um impacto maior ainda, né? Então, índices altíssimos de sintomas ansiosos, depressivos, estresse, cerca de metade dos profissionais de saúde necessitaram de algum tipo de apoio psicológico ou psiquiátrico. Esses são dados da China, né? Um estudo de China e Singapura de 2020, então mostrando aí o quão estressante foi essa rotina aí foi, na verdade, está sendo ainda, né? Essa rotina dos profissionais de saúde. Então, naqueles momentos críticos de primeira onda, segunda onda, que não é uma onda que dura 1 ou 2 semanas, né? São meses aí de intenso sofrimento, com uma doença totalmente desconhecida, sobrecarga de trabalho, etc. Então, do ponto de vista aí, a Covid age, né? Interfere em diversos sistemas, né? Enfim, e ali no cérebro a gente vê déficit cognitivo, depressão, ansiedade. A Melissa falou aí já toda essa fisiopatologia, né? E na parte cerebral tem uma série de, não vou ficar falando aqui tudo, mas assim, basicamente o que a gente diz é inflamação, né? E aí tem neurotransmissão alterada por processo inflamatório, excitotoxicidade, e isso acarreta uma disfunção neuronal, né? Então, o que se acha que tem déficit cognitivos, déficit de atenção, depressão, ansiedade, em alguns casos até psicose, são relatados até com a doença agindo no sistema nervoso central, né? Aproximadamente 60% dos pacientes internados com Covid têm algum sintoma neuropsiquiátrico, né? E, por exemplo, 42% têm insônia, né? 38% prejuízo de atenção, concentração, e aí ansiedade, memória, humor deprimido e alteração do nível de consciência. Então, os pacientes internados vão ter um índice altíssimo de sintomas psiquiátricos. Isso não é restrito ao momento da internação,
isso parece persistir de alguma forma, né? Lógico que muda um pouco, mas num segmento também. E não só naqueles casos de Covid longa, né? Teve Covid normal, se recuperou da Covid e tudo, mas ficam sintomas aí psiquiátricos em seguida, né? O tratamento da Covid também pode gerar alguns sintomas psiquiátricos, né? Então, pacientes internados têm delírio, né? Que é alteração do nível de consciência, com agitação psicomotora, às vezes precisa de tratamento medicamentoso desse delírio, principalmente idoso, pessoas internadas em unidade fechada, né? Em CTI, UTI. A própria questão toda do negacionismo, né, de drogas sem evidência, essa confusão toda aí que todo mundo vê, associada a incertezas, isso é muito ansiogênico, né, uma pessoa que não entende nada e fica bombardeado de informação e desinformação, enfim, isso gera muita incerteza, né. Os corticoides, que têm um papel fundamental no tratamento da Covid, principalmente casos moderada a graves, né? Eles são sabidamente responsáveis por sintomas psiquiátricos, principalmente ansiedade, né? Aumento de ansiedade. Lembrar que corticoide às vezes é feito em dose bem alta, né? Em pacientes mais graves, e isso não é raro acontecer sintomas psiquiátricos, desde uma certa inquietação até psicose, né? Além dos efeitos colaterais desconhecidos aí, de drogas desconhecidas também, ou drogas que a gente usava, sei lá, ivermectina, né, de uma forma, hoje em dia se usa dose cavalar, de não sei quanto tempo, de forma prolongada aí, o pessoal fazendo, e isso não vai passar, não é isento de efeito colateral, né, e teremos aí algumas coisas que a gente ainda vai provavelmente conhecer. Então, mais um estudo mostrando que estudantes universitários da França, durante o lockdown, né, 11% apresentaram ideações, né, pensamentos suicidas, 22% níveis de estresse mais grave, né, nível de estresse percebido, né, também níveis altos, níveis de sintomas de depressão severa, 16% é um número bem alto, né, para depressão, ainda mais sendo severa, mostrando aí a repercussão disso em todas as faixas, né, estudantes universitários, são pessoas jovens e tudo, e com altos índices aí de sintomas psiquiátricos. O isolamento social, né, que talvez para a saúde mental seja tão ruim quanto a pandemia, né, quanto o Covid em si, ou se não for pior, né, é extremamente necessário o isolamento social. A gente está num momento já mais confortável, como a Melissa falou, né, mas isso, muito medo, incerteza, perda de relacionamentos, né, ou relacionamentos conturbados, né, a pessoa passava fora de casa, ficava 1, 2 horas, 5 horas por dia com um companheiro, ou com a companheira, ou com a família, agora tem que ficar 24 horas, né, ou tem que ficar 24 horas, é uma rotina totalmente diferente. Aumento de índice de sedentarismo, mudança de hábitos alimentares, então tudo isso vai contribuindo aí para afetando saúde mental, né. Consumo excessivo de mídia, e aí para o bem, e aí para o mal, né? Informação demais, desinformação demais, conflito de informação, home office também, né? A pessoa não sabe mais o que é trabalho, o que é casa, não separa horário, nem, né? Reunião atrás de reunião, não tem mais hora para nada, a pessoa vai no banheiro, leva o computador, porque está no meio de uma sei lá, apresentação, alguma coisa do tipo. Então são muitos fatores aí, não é uma coisa só, né? E isso vai contribuindo para os transtornos e os sintomas psiquiátricos. Então é basicamente isso, e vamos ver aí quais são as dúvidas aí que o pessoal teve, né? Excelente, professor, e muito do que já foi falado aí foi muitas das dúvidas que a gente recebeu, né, sobretudo essa questão do impacto do isolamento social, né, o que foi visto mais, né, de queixas familiares, alguém no consultório conseguiu notar mais, assim, a maior queixa, o que foi? As queixas principais, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, assim, de número absoluto, né, cerca de 10% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade, são 20 milhões de pessoas no Brasil, isso é um número absoluto, maior número do mundo, né,
e então, com certeza foi sintomas ansiosos, né, o principal. Mas, junto com isso, destaco depressão, né, sintomas depressivos, não só depressão propriamente dita, mas sintomas depressivos, né, uma síndrome depressiva, abuso de substâncias, né, principalmente álcool, isso aumentou muito no último ano e meio, é impressionante, assim, até os números econômicos, né, relacionados a álcool, foi uma moda de vinho, principalmente, cerveja, enfim, os números explodiram de abuso de álcool, né, e essa associação é muito comum, né, o álcool, ele age nos mesmos nos receptores GABA, né, que são receptores aí inibitórios, e tem esse efeito inicial de tranquilizar, então acaba que não é raro pessoas que têm transtorno de ansiedade, sintomas ansiosos, depressivos, começarem a fazer abuso de álcool, isso associado a todas as outras coisas, né, a ficar mais tempo em casa, enfim, sedentarismo, tudo isso. Então, ansiedade, depressão, abuso de álcool, eu acho que é o principal aí, são as 3 que eu destacaria como as campeãs. Eu acho que até aquela questão das exposições midiáticas, né, talvez tenha sido gatilho para muita coisa. Lá no começo, aquele monte de live era a desculpa perfeita, né, ninguém ia sair mesmo, comprava as bebidas e ficava ali. Exatamente. Em relação a diagnóstico prévio de toque, por exemplo, aquelas pessoas que a gente chama de que tem mania de limpeza, que era até em relação às limpezas, né, aquele desespero, não pode comprar nada no supermercado, tem que passar álcool em tudo. Teve alguma explosão, assim, mais de algum... eu acho que a gente começou a compreender um pouco o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem toque, né, com a história de pandemia, tanto que essa pessoa pode sofrer, né. Eu acho que o pessoal que tinha toque já convivia com isso de uma certa forma, né, que não me parece ter impactado tanto, né. A questão da mania de limpeza, é difícil a gente dizer se isso é um toque, dizer assim, afirmar que isso é um toque, né, porque tem um fator ali, né, que é desconhecido, a gente não sabia, então assim, tá limpando demais, mas será que é demais mesmo? E aí o que a gente faz na prática é avaliar o grau de interferência nisso, né. É normal a pessoa sair de casa com álcool gel, passar, sim, tudo bem, mas talvez não seja normal a pessoa sair de casa e passar fazer uma coisa excessiva, né? E aí essa excessiva fica muito subjetivo, porque nós não temos um manual, não temos literatura que diga o que digamos assim, o normal no meio de uma pandemia com um negócio desconhecido, sabe? Agora as coisas eu acho que estão começando a ficar mais claras, né? Essa transmissão mais respiratória, né, e menos de contato em objetos. Então, agora que eu digo nesses últimos meses, né, a gente consegue discernir isso com mais um bom senso do que antigamente, né, antigamente que eu digo 1 ano atrás, tá, mas com certeza sim, e a gente vê isso, o pessoal com mãos assim, ressecadas, né, e tudo, o pessoal as pessoas, geralmente o que a gente tem que avaliar são outras coisas, né? A pessoa tem um grau de ansiedade relacionada a isso deixa a pessoa muito angustiada, se ela não passar aquele álcool gel naquele momento, porque não tiver, ela vai sentir um desespero. Então, esses sintomas, assim, é que eu geralmente busco para saber se isso realmente é uma coisa patológica ou não, ou se é aceitável, ou se precisa de medicação, talvez só uma orientação, uma psicoterapia, né? Ver o quanto que impacta, né, na vida cotidiana daquela pessoa. E aí, para fechar, foi falado também sobre a incidência, né? Foi falado de aumento de incidência de depressão, ansiedade e também de ideação suicida. Tem algum, assim, de consultório, alguma vivência? Essa história, assim, ideação suicida, né? 99, assim, virtualmente 100% dos pacientes que cometem suicídio, eles têm algum transtorno mental, tá? Quando não tem, provavelmente é porque não foi diagnosticado, né, ou alguma coisa semelhante. Então, se aumentam os casos o que causa mais depressão numericamente o que causa mais suicídio numericamente é depressão, né? Então, se aumentam os casos de depressão, vão aumentar os casos de suicídio. A questão é que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em saber número de suicídio, tá? Dados confiáveis, de dados epidemiológicos de suicídio.
Então, a gente não tem essa resposta, né, com relação a se aumentou ou diminuiu. Agora, se me parece, né, isso aqui é achismo meu, não é baseado em literatura, se aumenta os casos de depressão, vão aumentar os casos de depressão grave, consequentemente vão aumentar esses números de suicídio, tá? Mas não tem dado, né? No Brasil, eu não vi dado no exterior, não sei se tem ou não, né, desse último ano. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga comparar, né, se houve um pico e um retorno ao normal, isso eu não sei dizer. Perfeito. Aí também foi falado muito sobre luto, né? Medo, angústia, essas coisas. Uma coisa que foi perguntada para a gente também é em relação com pessoas que foram entubadas. O paciente ou algum familiar foi visto alguma relação a longo prazo de... Tem um aumento interessante na taxa de transtornos de estresse pós-traumático em pacientes que foram entubados, tá? Além de outros, né? Além de mais sintomas depressivos, mais sintomas ansiosos também, né? Mais do que em quem não teve Covid grave, né? Mas a taxa de TEPT proporcionalmente é muito grande, né? Eu tenho alguns pacientes aí de consultório, acho que talvez uns 3 ou 4 com TEPT, relacionados à intubação, né, não só a intubação, né, mas a toda a situação do Covid, e assim, comparativamente, eu tenho uns 2, talvez, pacientes de TEPT de outras etiologias, né, de assalto, enfim, de outras coisas. Então, se você pensar que 2, né, não de Covid, 4 de Covid, é um número bem alto na minha experiência. Na literatura tem esse aumento do TEPT, sim, tá? E é importante que seja tratado isso, né? Porque é um prejuízo muito grande de qualidade de vida, né? TEPT associado a muita comorbidade, né? Então, transtorno depressivo em conjunto. E acho que é isso. Perfeito, professor. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Isabelle, psicóloga, para a gente ter essa abordagem da psicoterapia. Olá, vamos começar aqui, né? Conversar um pouquinho. O João aí já falou muita coisa, né, João? Já deu aí uma boa entrada. Mas, assim, falando um pouquinho da minha experiência da clínica, do momento que a gente realmente viveu, né? O ser humano, a gente precisa do contato social, né? Então, o isolamento, a pandemia, trouxe realmente muitas queixas para a clínica. A psicologia, as pessoas vêm se atentando muito, realmente, para a importância de cuidar da saúde emocional, né? Já vem, assim, vindo, né? Vem havendo, assim, esse despertar e essa busca. E com a pandemia, então, né, os consultórios de psicologia, a busca, né, pelo sofrimento, pelo que as pessoas estavam se deparando, a gente tem que lidar com uma nova situação onde a gente se sente totalmente impotente, né, com a falta de controle, com a falta de segurança, e a gente realmente tem que lidar com uma aceitação. Não tem nada que a gente possa fazer que não aceitar. Então, os pacientes chegaram realmente com muitas queixas, né, de muita ansiedade, insônia, onde a gente sabe que realmente a qualidade do sono é extremamente importante para o equilíbrio emocional, até para a própria ansiedade, né, para a própria as questões cognitivas e até para lidar mesmo, né, com as adversidades, com as situações estressantes. Muitas queixas de mudança de comportamento alimentar, aquela história de estar ali beliscando, procurando o que comer, mesmo não estando com fome, né? O que nos mostra, assim, ser uma fome mais emocional, por querer mesmo se anestesiar o que está sentindo, não saber como lidar com aquilo, usar a comida como uma forma de conforto, né? Então, assim, muitas situações surgiram, o próprio luto, né? Pessoas que perderam pai, mãe, filhos, que realmente chegaram num nível de desespero muito grande, depressão. Então, uma enxurrada de sintomas e de queixas de verdade. Síndrome de pânico, né? Então, assim, e inclusive, hoje ainda eu me deparo com pacientes chegando na clínica, pacientes que já tiveram Covid há 3, 4, 6 meses, e ainda se dizendo assim, eu não voltei ao meu normal, né? Eu não consigo ser a mesma pessoa, a minha concentração está ruim, o meu sono está ruim, e assim, uma ansiedade ainda que está ali muito presente. Então, é tudo muito realmente novo,
né? E a gente tendo que administrar isso, principalmente também nos profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente. Chegou muito para mim também enfermeiros, médicos, né? De fato, assim, com medo, né? Inseguros, não saber como proceder com o paciente, um vírus que pode mudar, que não sabe como é que realmente vai reagir. Então, assim, com muitas inseguranças e que aumentavam muito mais a preocupação, o medo, o estresse, né, uma quantidade de estresse muito alta, e que isso acabava afetando também a dinâmica familiar, acabava afetando a questão no próprio trabalho, porque ele envolvia na família muitos medos, né, e onde também, ali naquele mesmo meio, havia opiniões diferentes. Por exemplo, pessoas que eram extremamente preocupadas e outras pessoas que não, né, na mesma família, que não achavam que não era assim, que poderia sim sair. Então, houveram muitos conflitos familiares nesse sentido, né, porque não queria aceitar. E aí isso acabou também, não teve também como não chegar como eu trabalho com relacionamento, né, a casais, como o próprio João falou, casais que já estavam fragilizados, né, ali na relação, e com realmente o isolamento social, tendo que estar mais tempo em casa, acabava que tinha que olhar para aquela relação, olhar para aquele parceiro, para aquela parceira, o que estava acontecendo ali que antes não queria ver, não queria perceber. Então, muitas separações e também trabalho com casais em psicoterapia para poder lidar com esse momento, né? Então, são pacientes, hoje, por exemplo, está repercutido ainda? Está, né? A clínica está tomada por pacientes com nível de ansiedade muito alto e ainda por muito medo de contrair, por perder parentes, por pacientes também que já perderam e não estão sabendo lidar com o luto. Está sendo difícil, porque foi uma morte totalmente precipitada, de pessoas que não tinham absolutamente nada, e inclusive nem comorbidades, né, alguns pacientes, e que perderam, que vieram a óbito, e isso foi realmente um choque muito traumático, e ainda tendo que lidar com todo o processo de luto. E a gente não pode dizer que acabou, né? Ainda está aí o vírus, né, e as pessoas estão ainda muito tementes ainda, e isso faz com que a preocupação aumente, que a ansiedade aumente, a insônia aumente, aí acaba interferindo na concentração, no foco, nos relacionamentos, os sentimentos ficam muito mais aflorados, né? Não tem nem dúvidas disso. Então, uma pessoa que já estava um pouco mais irritada, um pouco mais incomodada, triplicou, quadriplicou. Então, todos os sentimentos se afloraram muito mais. E era uma coisa que eu trabalhava muito com os pacientes, a questão da paciência. Não vai precisar ter paciência, tanto consigo, porque é algo muito novo para você, como para o outro também, para poder essa relação não ficar realmente partida. Então, todo o trabalho na clínica, muito em cima também de como se ajudar nessa situação, o que fazer, o que não procurar fazer, para aproveitar esse momento, né, para de repente desacelerar realmente um pouco, focar nas coisas que são importantes para você, de repente desengavetar aí um projeto, um sonho que você tinha e que porque você não tinha, né, justificava assim, não ter tempo. Agora, com o tempo, você pode retomar isso e olhar. Própria atividade física em família, jogos, brincadeiras, o trabalho em casa, né, foi outra coisa também que mexeu muito com as pessoas, porque o trabalho online, ali você estava em casa, mas você tinha que lidar com muitas outras coisas ali que estavam acontecendo por detrás, né? É a criança que está ali, é um filho, é a casa, os funcionários que trabalham com você, né? Lidar aqui com reuniões online, alguém entra, chega. Então, assim, muitas coisas para poder trabalhar, não está no seu ambiente, que muitas pessoas também, né, tem dificuldade de, quando muda de ambiente, não conseguir focar direito, enfim, né, muitas interferências, muitas distrações, então acabou interferindo. Então, a gente precisou também, além de fazer todo um trabalho, né, logicamente, sobre ansiedade, depressão, o que estivesse surgindo ali, que fosse a queixa do paciente, a gente trabalhar nesse momento específico da pandemia, com essas questões, assim,
que é que eu posso fazer, o que é que pode me ajudar nesse momento a enfrentar e passar por isso. Então, que pudesse sugerir, né, de poder ler um livro, de ver séries, de sei lá, até aprender uma língua, fazer um curso online, tudo isso para poder desfocar um pouco. As pessoas chegavam na clínica e diziam que olhavam muito noticiário, assim, uma sede de querer saber quantidade de infectados, número de óbitos, né? Então, assim, foi coisa até que eu disse assim, olha, para de olhar tudo isso. Não tem sentido. O que você já sabe o que precisa fazer para se prevenir. Então, assim, nada de ficar olhando isso o tempo todo, porque vai aumentar e potencializar muitas questões da ansiedade, da preocupação, que não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai piorar você lidar com toda essa situação. O estresse pode acabar ainda diminuindo a sua imunidade. Então, né, nesse momento da pandemia, a gente teve que trabalhar muito isso, né? Olhar para o outro lado da vida, olhar para o que você tem de bom, olhar esse momento mesmo, assim, que a gente, na verdade, nós não estamos acostumados, né? É um tabu muito grande falar em morte, né? Muito. Não se fala, não se conversa. E quando chega, né, uma possibilidade real, as pessoas se desesperam, porque foge do controle. E é a única verdade que nós temos, e é a única certeza. E as pessoas têm dificuldade, nós temos dificuldade de olhar para isso, né? Porque uma perda é difícil. Então, assim, muitos casos na clínica realmente ainda chegam, né? E ainda casos de pessoas que já estão curadas e ainda continuam em sofrimento. É isso que eu consigo perceber no consultório. E quando eu percebo que realmente o paciente está tendo prejuízos, né? Realmente ele não está... Porque, assim, ansiedade é natural, sim é natural. O medo, sim é natural. Por que não? É um sentimento totalmente normal do ser humano. Mas, quando começa a ter prejuízos aí na área social, né, na área afetiva, na área profissional, na área acadêmica, não estou conseguindo focar, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo me levantar. Aí não, aí indico para o profissional, eu sempre indico para o psiquiatra, para poder realmente ter uma avaliação e ter que entrar com medicação até para poder melhorar as cognições, para trabalhar em psicoterapia. É isso, gente. Essa aqui é a minha vivência, um pouquinho da minha história que eu trouxe para vocês, que eu acompanho na clínica. Excelente. Que teve uma intensificação da procura, não tem nem dúvidas, né? Não tem. Muita. Eu acho que é uma coisa que seria bacana de questionar, porque assim, tem que ter essa conversação, esse diálogo muito grande, né? Entre o psiquiatra e o psicólogo, né? Veja bem, até que ponto que o medicamento é suficiente, até que ponto a psicoterapia que vai ajudar. Eu queria saber, assim, quando procurar um psiquiatra, quando procurar um psicólogo, quem vai ao psiquiatra, e na verdade deveria um psicólogo, tem algum parâmetro, alguma coisa assim? Acho que o doutor João também poderia até falar também junto nesse aspecto. Tipo, quem procura o psicólogo, você já me falou, né, que quando tá uma demanda muito grande, não tá dando certo, é indicado o psiquiatra, né? Como é que funciona esse fluxograma? Isso é para mim ou para o João? Respondeu ou para a Isabel? Acho que ele falhou aqui. Não, eu queria que a Isabel respondesse do ponto de vista dela e depois o doutor João do ponto de vista dele, se possível. Pronto. Primeiro que eu acho que, assim, né, psicoterapia é fundamental. Devia ser direito, né, de todas as pessoas, é autoconhecimento, né? E a gente, nem em todos os momentos da nossa vida, a gente consegue passar por situações de forma sozinha. A gente não consegue, não tem suporte, e a gente precisa, algumas vezes, recorrer a isso. E aí, assim, em que momento realmente encaminhar para um psiquiatra, é isso que você está perguntando? Sim. É o momento que ali, só com a psicoterapia, não está conseguindo dar conta ainda assim, né? Ainda tem muito sofrimento, ainda tem muita ansiedade, ainda tem sintomas que a psicoterapia em si não consegue dar conta. E aí, realmente, só a medicação. E aí, realmente, é um trabalho muito importante, assim, psicólogo, psiquiatra, tanto que quando eu trabalho com psiquiatra, a gente trabalha em conjunto. Eu tenho o meu paciente, eu indico para ele, por exemplo,
para qualquer um outro profissional. Eu vou conversar com esse outro com o psiquiatra sobre qual foi o olhar dele, qual foi o diagnóstico dele, porque psicólogo não pode diagnosticar, não pode medicar. Aí saber qual foi a conduta, o profissional também saber qual é a minha conduta, e aí esse trabalho em parceria. Eu sempre digo assim que é um tripé, o paciente é o psiquiatra, né, quando precisa realmente de medicação, só a psicoterapia não está dando conta, e o próprio paciente se ajudando. E aí a quantidade de sessões vai depender muito. Geralmente é uma vez por semana, 50 minutos, mas quando realmente o paciente está em sofrimento, com muito sofrimento, e está muito difícil realmente dele lidar, aí eu coloco 2 vezes semanais. Mas aí depende muito, é mais raro. Não sei quando seja o caso de depressão, uma síndrome de pânico, alguma coisa assim. E algumas vezes acaba atendendo até online esses pacientes, porque eles não conseguem realmente sair de casa, enfim, tem medo, né, de ter algum ataque de pânico, enfim. Do ponto de vista, assim, do psiquiatra, acabou, desculpa, Isabela. Pronto, acabei. Do ponto de vista psiquiátrico, é o seguinte, eu quase sempre mando para um acompanhamento em terapia conjunto, tá? É a grande maioria das vezes. Porque o tratamento de um transtorno... Porque, assim, se o paciente chega e não tem um transtorno psiquiátrico, que eu julgo que precisa fazer medicação, provavelmente ele está incomodado com alguma coisa, ele procurou ajuda para alguma coisa e ele vai trabalhar isso em terapia, né? Então, tem algumas pessoas que não vão precisar tomar um remédio e tudo, porque é um caso leve, porque não é um caso, porque é só um sintoma, é um medo natural, como a Isabel falou, é uma ansiedade natural, isso acontece, né? Então, nesses casos, vai para terapia. Se for uma depressão leve, né, um transtorno de ansiedade leve, quadros leves, a psicoterapia tem a mesma eficácia do tratamento medicamentoso, né? Então, é uma opção do paciente. Eu digo, olha, a gente pode tratar do ponto de vista medicamentoso, a gente pode trabalhar só em terapia, a gente pode fazer as duas coisas, né? Vai muito da opção do paciente. Agora, quadros leves dificilmente chegam para mim, para o psiquiatra. Nos quadros leves, a pessoa vai levando, né? A pessoa que está com mais dificuldade de fazer as coisas, mas faz um esforço e vai trabalhar mesmo assim. Ou a pessoa vai na terapia por conta própria e resolve isso e não chega para mim. Então, quando chega para a psiquiatra, geralmente já está com um quadro pelo menos moderado ou quadros mais graves, né? E aí, quadro moderado a grave, para quase sempre o acompanhamento é em conjunto, né? Em terapia e medicamentoso, né? Então, o ideal, se tem algum problema, eu acredito que o ideal seria quase sempre, talvez, não sei se é exceção, tem gente que não gosta de terapia, né? Do mesmo jeito que tem gente que não gosta de medicação, né? Então, essa opção do paciente, se não for uma coisa absurda, assim, o paciente dizer, eu não quero medicação. Se eu disser, mas você só vai melhorar com remédio, a gente tem que insistir, né? Mas se ele disser assim, não, eu não quero, eu quero tentar terapia, tudo bem, vai tentar só terapia, e o contrário também, se assim, eu não tenho saco, não gosto de terapia, às vezes ele foi num profissional e acha que todos os outros são daquele jeito, não deu certo com o profissional, a gente tenta insistir um pouco, aí se ele também quiser só testar só a medicação, aí eu digo, olha, vamos tentar esse mês, vamos ver o que é que melhora com a medicação, na maioria das vezes não vai melhorar 100%, a gente caminha para terapia depois de um tempo, então essa relação aí, a gente tem que ter essa sensibilidade no dia a dia, mas a grande maioria das vezes vai ao seu acompanhamento em conjunto mesmo. Perfeito. Doutora Isabela, você estava falando também sobre o receio de muitos pacientes de irem até o consultório, né? E talvez ele tenha entrado a questão do atendimento remoto, né? Teve alguma dificuldade, assim, relevante para o paciente, questão de morar junto? Eu fui falar também sobre familiares, né? Às vezes na mesma casa, a queixa da família. Foi encontrada alguma dificuldade relevante nesse aspecto do atendimento remoto? Olha, a única dificuldade que eu senti foi quando tinha mais pessoas em casa, mas os pacientes, a necessidade era tão grande que eles iam para a terapia fazer dentro do carro, né? Porque ali ninguém ouvia e tal, estava abafadinho, mas nenhum problema, aderiram super bem. Logicamente que tem pacientes que nem pensar online, eles não têm a menor possibilidade, querem nem experimentar, mas a maioria dos meus pacientes aderiram super bem online, não tive problema nenhum. Excelente. E aí, para encerrar, foi falado muito sobre essa questão também familiar, né,
casal, conjugal e tal. Mas foi encontrada alguma estratégia? Qual foi a estratégia em geral que foi recomendada para lidar e minimizar os impactos do isolamento social em relação a nível mais pessoal, assim, em relação a uma solidão, uma depressão, um medo maior? Foi visto alguma recomendação geral? Você falou aí sobre livros, aprender nova língua, foi bem recebido? Foi bem essas indicações, bem essas, e a outra coisa era tentar realmente fazer encontros virtuais, né? Com amigos, com pessoas que há muito tempo não falavam, com familiares, né? Foi uma outra indicação que a gente trabalhou muito, né? Para não deixar, porque assim, a questão do isolamento social, né? De contato físico, aliás, né? Mas o contato aqui virtual, à vontade, quantas vezes fosse necessário. O brasileiro é muito caloroso, né? Então talvez tenha castigado muito essa pandemia, não só o medo, mas também esse isolamento, né? Doutora Isabel, muito obrigada. Eu aqui agradeço. A doutora Mariana, nutricionista, para falar sobre como foi o impacto da pandemia no comportamento alimentar. Tá ótimo. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, tá só com um pouquinho de eco, né? Se tem outra coisa ligada. Vamos ver agora. Foi? Acho que melhorou. Pronto, ótimo. Boa noite, gente. Então, que honra estar sendo a última pessoa a falar, né? Eu vou tentar dar o link da médica, da infectologista, do psiquiatra, da psicóloga, porque eu acho que a nutrição acaba pegando um pouco de cada, e vocês vão entender um pouquinho pela minha fala, tá? Eu pensei em trazer rapidamente 2 temas dentro da nutrição, que é realmente falar um pouco sobre os nutrientes, é importante a gente saber, mas também é muito importante que a gente não esqueça de trabalhar o comportamento alimentar, que é muitas vezes deixado de lado, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar na clínica é que nós todos já temos informações sobre alimentos, nós já sabemos o que devemos comer, a gente já sabe que tem que comer mais frutas, mais legumes, mais cereais integrais, e por que a gente não faz, né? É uma questão de comportamento, então isso também envolve esse período. E falando um pouquinho da nutrição, primeiramente, a gente tem que lembrar que existem os macronutrientes e os micronutrientes, né? Então, falando de carboidratos, proteínas e gorduras, a gente tem que tentar equilibrar. E existe uma onda muito grande hoje de se aderir a dietas low carb, né, a consumir menos carboidrato, e a gente sabe que isso pode aumentar a cortisol, pode diminuir a testosterona, diminuir a imunidade, alterar a TSH. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar na atenção básica com nossos pacientes é sobre uma alimentação equilibrada, e tendo bons macronutrientes a gente consegue ir modulando o nosso sistema imunológico, principalmente carboidratos. A gente precisa elevar esse consumo de carboidratos, né? E trazendo um pouco para a área hospitalar, é muito importante que dentro do hospital, dependendo em qual grau de criticidade esse paciente está, ele não fica muito tempo de dieta zero, né? Eu sei que muitas vezes quando ele está crítico, a gente precisa zerar a dieta, quando ele não está estável, né? E a gente sabe que quanto mais tempo ele passa sem se alimentar, maior o tempo de internação, maior a possibilidade de infecção, maior vai ser a diminuição de massa muscular desse paciente, ele vai perder mais peso. Então, até isso, dentro do hospital, a gente tem que pensar em se preocupar muito com a alimentação desses pacientes, falando de forma de macronutrientes, né? E indo um pouco para os micronutrientes, já me perguntam muito sobre imunidade e micronutrientes, quais vitaminas podem melhorar a imunidade. E o que a gente tem de trabalho, inclusive posso passar todos os trabalhos para vocês, os nutrientes principais seriam vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E e zinco. Esses são os principais nutrientes que são falados para tentar melhorar a nossa imunidade. Lembrando que nossa imunidade ela não melhora da noite para o dia, né? Não é o paciente ficar doente e ele se entupir de remédios e ele se entupir de vitaminas que vai melhorar a imunidade dele. Ele precisa estar cultivando a imunidade para fortalecer esse sistema imune. E aí, em qualquer âmbito, qualquer sistema imunológico, seja o sistema inato ou adaptativo,
esses micronutrientes e os macronutrientes, eles vão podendo modular um pouco a resposta imunológica, sejam com interleucinas, maturação de células T, formação de anticorpos, né, toda a cascata de sinalização anti-inflamatória. Os micronutrientes, eles fazem um papel fundamental. E aí entra um ponto muito importante que a doutora Melissa falou, é a fase, né? O momento em que eles vão ser administrados. Por exemplo, a vitamina C, a gente sabe que ela é antioxidante, mas se ela for administrada num momento em que o paciente está muito crítico, a vitamina C ela pode ser pró-oxidante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa dose, né? E também existem pessoas que, por ouvirem muito que a vitamina C ajuda, têm tomado 1 grama, 2 gramas de vitamina C, e a gente sabe que a gente também não absorve isso tudo de vitamina C, né? A gente absorve uma quantidade bem menor, inclusive a RDA, a nossa recomendação diária, é bem menor, né? Chega de 70 a 90 miligramas por dia, e se recomenda que a dose máxima seja de 250 miligramas dia. Então, a gente tem que ter cuidado com essa superdosagem e o uso de polivitamínicos, né? Os polivitamínicos, uma vitamina compete com a outra, então às vezes a gente não vai ter a eficácia toda dessa vitamina, e aí é muito importante que a gente tenha mais cautela em usar micronutrientes e procuremos as fontes alimentares, né? Procuremos nos alimentar de comida de verdade, baseando aí a nossa alimentação em uma alimentação mais saudável, tá bom? E trazendo todo esse conhecimento nutricional que a gente precisa para passar para o paciente, a gente vem para o isolamento social. Como é que o paciente vai aplicar isso dentro de casa, sendo que uma das fontes de prazer, uma das válvulas de escape que esse paciente tem é a comida. Como é que ele vai fazendo, sabendo que as recomendações, ele tem que comer mais cereais integrais, ele tem que diminuir as frituras, tem que diminuir o excesso de alimentos processados, né? Como é que ele vai fazer isso? Então, aí a gente toca num ponto muito importante, que é a relação do indivíduo com a comida. Nós todos temos que ter válvulas de escape, e às vezes tem pessoas que escolhem a comida como válvula de escape. E aí a disponibilidade de alimento também muda dentro de casa. Você acaba comprando mais, trazendo mais, beliscando mais, né? Então, acaba que a fome emocional, como citado pela Isabelle, ela acaba surgindo. É algo que eu trabalho muito na clínica também, são nossos 4 tipos de fome. Nós não comemos só porque nós temos fome fisiológica, a gente também come por fome social, a gente também come por fomes e vontades específicas e pela própria fome emocional. Quando a gente está com sentimentos, com angústias, com felicidade, com tristeza, a gente procura a comida. E essa relação também precisa ser trabalhada, né? A orientação ela é muito geral, mas cada paciente tem suas memórias afetivas. O que aconteceu nessa pandemia que eu recebi no consultório de pessoas que comeram, que engordaram? A maioria das pessoas engordaram na pandemia, usaram mesmo a comida como válvula de escape, e elas foram para a cozinha e elas fizeram muito bolo. O bolo foi um alimento que apareceu muito, né? Por que bolo? Porque bolo traz memórias boas, né? Traz uma convivência social dentro de casa, e isso tem que ser escutado e trabalhado com muita cautela. Não é eu dizer, o paciente não pode comer bolo, porque senão ele vai engordar. Isso tem outro sentido para ele, né? E o fato de se aproximar da cozinha, isso é muito positivo, mas a gente precisa ensinar esse paciente como ele vai se aproximar da cozinha, né? Porque ele vai sempre ter que ir para a cozinha cozinhar bolo, ou ele pode ir se aproximando das outras diversidades de receitas que tem. Tem receitas deliciosas com saladas que ele nunca tinha tempo de fazer, porque era aquela correria e ele não podia fazer. E o ato de ir para a cozinha, se aproximar mais da culinária, faz com que também barre um pouco do impulso de comer todo o tempo. Então, quando a pessoa está lá fazendo essa atividade por 1 hora, é uma atividade, né? É a culinária que está sendo priorizada nesse momento, e não o ato de comer. Então, isso também é uma das coisas que é importante a gente falar, as pessoas voltarem a tentar se aproximar do ato de cozinhar. É algo que também ajuda nessa relação com a comida, né? E aí, outra coisa, já também trazendo laços familiares dentro de casa e com relação à comida, é que o tipo de julgamento pode aumentar. Então, dependendo
de como é consistida essa família, tem pais que cobram muito dos filhos esse peso perfeito, né? Esse corpo mais perfeito, e isso vai ficando na cabeça dos filhos e vice-versa. Então, o tipo de cobrança dentro de casa também acabou mudando, um apontando para o outro. Isso depende de família e de educação. Então, isso também tem que ser conversado, né? Como é que a alimentação está sendo falada dentro de casa? É como algo que está sendo engordativa, ou é como algo que precisa ser entendida, compreendida e organizada? Porque as pessoas acabaram também se desorganizando totalmente. Não tinha mais hora para comer, acordava, ia ali, beliscava. Então, a rotina das pessoas também se desorganizaram demais, né? Desorganizou-se demais. Então, até isso precisa de orientação. E eu gosto de trabalhar muito com terapia nutricional, não a terapia nutricional do hospital, mas terapia nutricional com encontros mais frequentes para conseguir direcionar esse paciente como é que ele vai se relacionando melhor com a comida dentro daquilo que ele está vivendo. Ainda tem pessoas que estão em home office, estão em casa direto, né, estão com medo ainda de saírem às ruas, estão ainda um pouco isoladas, e como é que essa pessoa vai se relacionar com a comida durante praticamente 2 anos sozinha em casa, né? Será que ela vai continuar apenas com essa válvula de escape? Como o doutor João falou, tem pessoas que estão indo para o álcool. Como é que a gente vai trabalhar essa relação com o álcool? Essa é a única válvula de escape que essa pessoa vai ter, né? Então, tudo isso é um conjunto, é um somatório. E eu preciso muito da terapia. É na terapia que essa pessoa vai entender por que ela está buscando tanto a comida como válvula de escape, por que ela não consegue ir para outras atividades como ler um livro, como fazer um encontro social. E até mesmo nesse encontro social, é engraçado que a gente não fala assim, olha, vamos nos encontrar, vamos conversar. A gente normalmente fala, vamos tomar um vinho, vamos comer uma pizza, né? Tudo envolve comida. Então, isso também é trazido para a clínica, isso também precisa ser conversado. A gente vai orientar para que essa pessoa tenha uma nutrição mais adequada, pensando em macro, em micronutrientes, mas também pensando em como está a relação dessa pessoa com a comida. E eu acho que esses são os 2 pontos principais da gente começar a enxergar a nutrição com outro olhar. Muito além de nutrir o paciente, eu tenho que entender o que nutre a alma desse paciente. Então, a gente precisa dar mais escuta e ter essa visão multiprofissional e trabalharmos todos juntos nesse sentido. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Excelente. Eu me identifiquei demais com a história do bolo. Lá com meus pais, era bolo e não adianta. Exato. Uma das perguntas que a gente recebeu mais, assim, no top 10, era em relação aos alimentos que corroboram com a questão da imunidade, né? Que foi bem falado em relação às vitaminas. Também foi visto, acho que também a questão de abuso, né? Muita gente tomando aí uns kits, né? Zinco, vitamina C. Teve alguma coisa assim no consultório? Como é que foi a conduta em relação a isso? Eu vi, sim, demais em relação à vitamina D, né, mas sempre havia uma orientação mais profissional. Eles sempre estavam conversando com algum profissional sobre a vitamina D e vitamina C. Vitamina C era, assim, demais. Tô comprando aqui a rodo, né? E a gente sabe, como eu falei, que não é assim. A gente tem que ter uma cautela maior. E aí, fontes alimentares, né? Então, eu falei da vitamina D. A gente sabe que a principal fonte é o sol, é essa exposição ao sol. Então, até mesmo o fato do paciente se expor um pouquinho ao sol dentro de casa é importante. Mas em fontes alimentares, a gente consegue vitamina D na gema do ovo, principalmente, e no óleos de peixes, né? Principalmente óleo de fígado de bacalhau. Essas são as 2 fontes principais. Outros alimentos não contêm tanta vitamina D. Esses são os principais que a gente trabalha. Aí vamos pensar em vitamina A. Vitamina A que seria bom para reptilização de mucosas, né? Reptilização da pele. A gente pensa em abóbora, mamão, manga, e esses são os principais. Abóbora, principalmente. Abóbora.
Que mais? Vitamina E, que também é uma vitamina antioxidante. A gente pensa nas castanhas, no azeite, nas gorduras do abacate. Vitamina C. A vitamina C a gente pensa principalmente na acerola, limão, laranja, abacaxi, tangerina, caju, são fontes mais ricas de vitamina C. Zinco, a gente consegue zinco nas carnes, frangos e carnes vermelhas, sendo carnes vermelhas contendo mais, e crustáceos. Camarão, ostra, tem muito zinco. Esses também são os principais alimentos. E a gente pode falar um pouco também do selênio. Selênio que está muito presente na castanha do Pará, é assim, top 1 é a castanha do Pará para selênio, porque ele é um nutriente que ele tem um potencial antioxidante. Então, a gente fala um pouco de cultivar melhor a nutrição, a imunidade desse paciente, de alguma forma, tentar modular com nutrientes são esses, e estar consumindo carboidratos de forma adequada. Excelente. Em relação a essa questão da relação do humor com o comportamento alimentar, né? Foi visto mais o quê? Compulsão alimentar? Você falou que muita gente engordou, né? Teve Sim. mais questões de compulsão alimentar ou alguém com hiporexia, alguma coisa assim? O que é que predominou mais? Pronto. O primeiro cuidado que eu tenho com o meu paciente quando eu converso com ele sobre esse ganho de peso é a diferença entre compulsão alimentar e exagero alimentar. A gente precisa do Dr. João para diagnosticar, né? Só o psiquiatra pode diagnosticar compulsão alimentar e tem critérios diagnósticos para isso. Então, os pacientes chegam dizendo que eu tive compulsão, eu tenho compulsão, e aí quando a gente vai investigar, não é compulsão, é exagero alimentar que esse paciente está tendo, e aí ele está recorrendo à comida como válvula de escape, né? E sim, percebi aumento de compulsão, falando de transtornos alimentares, né? A compulsão foi mais presente, exagero alimentar também foi presente, e hiporexia não. Muito raramente em pacientes que, quando ficam mais ansiosos e angustiados, não gostam de comer. Esses casos também acontecem, né? Mas muito mais difícil, é mais pessoas recorrendo mesmo à comida como válvula de escape. Excelente. E aí, para encerrar, quais foram as estratégias assim, mais usadas para ajudar esses pacientes em questão, né? A questão da cozinha, o que foi mais assim, aceito, né? O que foi mais feito? Melhorar. Assim como a Isabelle falou, a gente passou por um período de aceitação, né? A gente teve que passar por um período de aceitação. Então, a gente tem que colocar em jogo para o paciente o que é sustentável para ele, o que ele consegue ficar bem nesse momento, né? Se ele não está emocionalmente saudável e ele está precisando, a única coisa que mantém ele saudável é usar a comida como válvula de escape, a gente tem que trabalhar isso e deixar esse paciente continuar saudável enquanto ele vai trabalhando na terapia as outras questões, né? Então, esse é o primeiro ponto, o que mantém esse paciente com uma saúde mental estável. E ele aceitar que talvez o peso dele aumente mesmo nesse período de pandemia, mas que ele tente não deixar de priorizar os cuidados com ele mesmo, de ir para a cozinha tentar fazer uma receita, seja ela com mais açúcar, seja ela com mais verdura, né? Não julgar muitos alimentos em bons ou ruins. A gente precisa valorizar os dois, mas não desvalorizar os alimentos que também nutrem. Né? Então, essa não dicotomia dos alimentos. Eu trabalho muito os tipos de fome para o paciente se observar. Isso é algo muito importante. O paciente começar a trazer para a consciência os hábitos alimentares. Então, às vezes, trabalhar com o diário alimentar para ele ir se observando. E quando ele se depara e percebe que ele não está precisando de comida, ele está precisando de um conforto, de uma ligação, de um abraço, aí ele vai deixando mais a comida de lado e vai preenchendo esse tempo dele com outras coisas, né? Claro que tem aqueles pacientes que a comida não é válvula de escape, e aí todas as orientações nutricionais que a gente passar, eles vão fazer. Mas tem esse outro olhar e a gente vai driblando dessa forma, pedindo para que principalmente ele passe a se observar, passe a ser mais atento nesse horário de refeição, anote e faça a anotação, algo muito importante, junto com o sentimento. Porque quando ele começa a atrelar
eu tô comendo isso e tô sentindo isso, ele começa a perceber qual é o sentimento que tá levando ele a comer, e aí ele leva esse sentimento para trabalhar em terapia. E aí isso vai caminhando e ajudando a gente no processo. Tá, acho que caiu na internet, pronto. Então, é isso. Eu queria agradecer, a gente está se aproximando ao fim do nosso evento, né? A horinha está chegando. E aí, em nome da Liga de Infectologia e de Psiquiatria, queria agradecer aos 4 pelo sim de vocês nessa sexta-feira à noite. Foi esclarecedor e essencial, né? Esse momento, assim, foi muito rico. Queria agradecer a vocês e aos colegas que estiveram aqui participando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o chat está aberto. Senão, a gente encerra por aqui. Oi, boa noite. Eu queria falar com a Lori, né? Eu sou a presidente da Liga de Psiquiatria. Eu queria também agradecer pelo esse convite, né? Que, na verdade, o convite veio da Liga de Infecto e a gente topou super participar, fazer essa mesa redonda com os profissionais. E eu gostei muito da experiência. É uma coisa que que eu pensei durante a pandemia, né? Quais são os efeitos que causarem outras pessoas que não dentro da minha casa, porque, por experiência própria, eu tenho uma irmã de 11 anos que ela ficou, assim, com a mania de limpeza, que o professor João falou, até ela, se alguém pisasse dentro de casa com sapato, ela chorava, ela entrava em desespero, assim, real. E agora que ela tá aceitando mais, né, entrar em casa, a gente tem todo um ritual para entrar em casa ainda, mas agora que ela tá aceitando mais, antes ela chorava, hoje ela só limpa o chão, sem chorar. Mas, obrigada, professora Melissa, né, que a senhora já é nossa professora na faculdade. Obrigada, professor João, também, por ter topado essa. E Isabela e Mariana, que eu tô conhecendo hoje, mas muito obrigada também, tá? E por estarem aqui, né, na sexta, 9h30 da noite. Enfim, era isso. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Se cuida. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Isso aí.